Boa noite a todos, sejam bem-vindos àqueles que nos visitam pela primeira vez, obrigado pela presença. É bom rever aqui pessoas amigas como Júnior Dias, aí companheiro do grupo Acorde, que vem nos despertar aí com a sua música alegre. Herculano aí, um companheiro lá do Ciência das Religiões aqui conosco, matando saudades. E o Barbosa aí, que na transmissão aí do nosso estudo da noite, vem colaborar com a difusão do Evangelho de Jesus. É lógico que nós não temos pretensão nenhuma de querer expor para vocês as verdades do Evangelho, como Jesus queria que elas assim fossem divulgadas. Nós nos damos, dentro dos nossos limites, o direito de tentar entender por que Jesus falava, por que ele ensinava, como ensinava e por que ensinava. Então, eu gosto muito de apresentar Jesus assim, como judeu, cabeça coberta, porque embora o cristianismo tenha tido uma fase muito antissemita, mas não se pode fugir das verdades. Jesus nasceu de família judia, humilde, e trouxe uma mensagem para um povo judeu, que era o povo da sua época. Agora, a sua filosofia de vida e os seus ensinamentos, consequências posteriores, concluíram ou deduziram-na como cristianismo. Não é? Mas Jesus foi um judeu que nasceu, viveu e morreu como judeu. Então nós vamos tentar conversar um pouco sobre as suas mensagens, o porquê que ele dizia, logicamente tentando trazer para vocês toda aquela temática, sobretudo nos seus sermões básicos, que Jesus foi um grande mestre, foi um grande doutor, um taumaturgo, um professor, um psicólogo, um filósofo, e vai por aí afora. E a gente é incapaz de, apenas com uma lente unilateral, de penetrar a profundidade dos seus ensinamentos. Mas eu acho que a gente pode aconselhar as pessoas a fazerem do Evangelho a sua principal ocupação, falando pouco, realizando muito e recebendo todo aquele que se aproximar de nós com um sorriso. É uma expressão que a gente aplica ao Evangelho, mas essa expressão tem um fundo judaico. Isso é um pensamento talmúdico, judaico, que nós transformamos num pensamento cristão. Para nós, hoje, a realidade do progresso, das derivações que vieram do ensinamento de Jesus, a gente pode transformar isso ou tentar praticar, porque eu não sei se vocês sabem, mas eu já falei aqui, o Talmud é uma obra derivada da interpretação da Torá escrita, ou seja, o Talmud é um tratado de 73 volumes, derivado dos 5 livros de Moisés: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Em outras palavras, a interpretação oral dos 5 livros de Moisés criaram o Talmud, que não é uma obra, essa obra nem existia no tempo de Jesus, existia oralmente, boca a boca, era algo que se passava adiante. Mas o Talmud diz assim: qualquer ensinamento que você receber, ele tem que passar pelo crivo de 5 verbos. Qualquer ensinamento, ele tem que passar pelo crivo desses 5 verbos: ouvir, calar, que é o pior para as meninas, né? As meninas sofrem com esse verbo. Assimilar, praticar e ensinar. Imagine vocês, será que a gente sabe ouvir? E hoje com o Facebook
e com o WhatsApp ninguém nem escuta, é só encaminhando. Não é? Você já recebe encaminhar, que o cara nem lê direito, não é? Então ele precisa ouvir, porque o que é que existe entre o ouvir e o calar? A reflexão sobre o que você ouviu, para ver se o que você ouviu é importante, se você assimilou o que você ouviu, se você entendeu o que você ouviu. Então ouça e depois, pelo amor de Deus, cala essa boca, né? Fica calado, não passa adiante. É o quê? É claro, por isso que eu disse, para as meninas é o pior que tem, é o calar. Então depois que você reflete do que você ouviu, se é bom, se vale a pena, né? Eu ouvi aquilo, porque existem certas coisas que a gente não devia nem ouvir. E se ouvir, ignorar que ouviu. Por isso que entre o ouvir e o calar há uma sabedoria muito grande. É? Quantos sábios, histórias que a gente tem de Sócrates e de outros, que são as histórias, que são muitas histórias que são atribuídas aos filósofos gregos, elas são judaicas, sabia? O judaico, os rabinos antigos, eles não respondiam as coisas que as pessoas diziam, mesmo que eles entendessem, mesmo que eles soubessem, conhecessem o idioma, eles não respondiam, porque a gente gosta de falar antes até de ouvir, não é? Ninguém hoje quer emprestar mais ouvido para ninguém, porque não tem tempo. É tanto que ouvir alguém hoje transformou-se num gesto de caridade. É uma caridade hoje ouvir as pessoas, quando devia ser uma obrigação. E tem gente que você abre a boca e diz, eu já sei disso aí. Agora você tem que fazer isso, o cara já dá a receita na hora, já digere e já dá o encaminhamento. Já vai como o WhatsApp, já encaminha a mensagem, já está resolvido. Já entendi, então já estou passando adiante. Então, entre o ouvir e o calar, tem muita coisa para a gente refletir. Ouviu, calou, refletiu. Será que vale a pena assimilar? Tá certo? Se eu ouvi, se eu meditei no silêncio e achei que aquilo vale a pena, então eu vou e assimilo. Mas também se eu ouvir, meditar, no meu silêncio, calando, assimilar e não praticar, o que é que eu fiz? Nada. Então, depois que você fizer, usar todos esses quadros, aí é que você pode pensar em ensinar. Porque você não pode ensinar o que você não é capaz de fazer, nem de exemplificar. Por isso que diz que as palavras podem convencer, mas os exemplos são quem arrastam. Não é? Às vezes as pessoas admiram os outros, não pelos que eles dizem, mas pelo que eles fazem. Não é? Quantas pessoas às vezes dizem assim, qual é a sua religião? E às vezes a gente tem até acanhamento de dizer que é espírita. Vai uma força. Sou daquela religião. Então é para esse outro lado. Não é? De lado já. Aquela. Sou daquela. Aí quando diz que é espírita, eu logo vi, você é diferente. Por que você é diferente? Você age diferente, você tem conceitos diferentes, você é uma pessoa que reflete mais sobre o que você vai fazer. Você tem muitas vezes mais exemplos do que palavras. Porque a gente conhece muito, eu conheço muitos espíritos que não dizem uma palavra, mas agem muito. Ô, professor, eu fico perguntando um pouco desse trabalho, com minha religião, eu disse, eu estou tentando ser espírita, porque é muito difícil. Eu procuro, eu quero para ser espírita, eu preciso de muita coisa.
Aí ele disse, todo espírito é doido. Aí eu disse, você é espírito? Disse, não, por quê? Eu digo, eu achei que você fosse. Não faz força, vai morrer. Qualquer coisa vai ficar calado. Júlio, você... A colocação de Júlio é... Porque como está sendo... A nossa conferência está sendo retransmitida, está sendo reencaminhada, né? Júlio fez uma observação, ele trabalha num tribunal e disse que ele me perguntaram a religião dele. Eu estou dizendo isso aqui para quem está nos acompanhando e não viu a observação dele. Perguntaram a religião dele, ele disse, eu estou tentando ser espírita. Aí o camarada disse assim, todo espírita é doido, é louco. Aí ele perguntou para o interlocutor, você é espírita? Aí o cara disse, não, porque eu pensei que fosse. Devolveu à altura a observação. Porque a gente tem que se preocupar, como diz o Espírito São Luís, mais em servir, mais em auxiliar, do que preocupado com a religião do outro. Não é? Porque se você faz a sua parte, você pode ser amado ou respeitado pelo que você fez e não pela religião que você milita, porque Jesus nunca perguntou a religião daqueles que ele ajudava. A única observação que ele fazia é vai e não erre mais. Então é por isso que a gente tem que ter cuidado. Agora eu faço igual a Júlia, eu ainda hoje tento ser espírita, porque eu tenho muito medo de dizer alguma coisa em nome da doutrina e não fazer. Porque ser espírita, realmente, eu concordo com ele, é difícil. A gente vai, como diz o Espírito da Verdade, que se conhece o espírita pelo esforço que ele faz todos os dias para vencer as suas tendências más. É controlar o monstro que mora diante de nós. Então Jesus, que era judeu e dizia que não veio destruir a Torá nem os profetas, ele com certeza diria para nós que devíamos ouvir, calar, assimilar, praticar e ensinar. Lucas 11, 27 e 28. Palavra de Jesus. Felizes, sobretudo, são os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Então está aí. Aquele que ouviu, calou, assimilou e praticou. Ele nem falou dos que ensinam. Está vendo? Ele parou na prática. Exatamente, porque as atitudes e os gestos, e os nossos gestos, atitudes e obras, geram pensamentos nos outros, né? Que automaticamente encaminham, sem ser pelo WhatsApp, pela imitação daquilo que é importante no bem. Jesus tem... Não entendi. Toma logo os dois, que eu não sei qual é o que você quer. Jesus, durante o seu ministério, ele apresentou 6 grandes sermões. 5 estão perfeitamente descritos no Evangelho de Mateus. E o sexto, no sermão do cenáculo, que só quem tem ele é João, que é o 4º evangelista. Então nós temos o Sermão do Monte, que é o capítulo 5 a 7 do Evangelho de Mateus, o Sermão dos Missionários do Reino, que é um sermão que Jesus fez para os seus discípulos após escolher a todos, os seus 12 escolhidos. Simão, chamado Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, Lebeu, apelidado Tadeu, Simão Cananita e Judas Iscariotes, o mesmo que o entregou. São os 12. Ele deu conselho para esses. Ele deu conselho para esse pessoal. E dois, olha como Jesus mostrava que a gente tem que observar antes de calar,
assimilar e praticar. Ele deixou 2 exemplos interessantes que a gente muitas vezes nem observa. O que é que ele disse para eles? Sejam simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Observe, por que Jesus disse isso? Baseado em quê? Alguém já olhou o comportamento das pombas como são? Elas são belas, são dóceis, são atrativas, mas elas são simples. Você as encontra no chão, ao seu lado, ao redor, com uma beleza incalculável, porque não tem algo mais belo do que uma pomba. Se ela é branca, ela hoje é o símbolo da paz. E prudentes como as serpentes. Por que as serpentes são prudentes? Você não vê as cascavéis, né, as jararacas, que são as, vamos dizer assim, serpentes mais venenosas e mais mortais, atacando ninguém por aí. Aonde ela destilar uma gota do seu veneno, ela pode destruir uma vida rapidamente. Mas elas são prudentes, elas não saem atacando qualquer um, elas sabem do que elas são capazes, mas elas são prudentes, elas ficam na delas. Elas não agem como se elas tivessem o poder de destruir que elas têm. Elas são reservadas. Então veja o que ele disse: seja prudente como as serpentes e simples como as pombas. Porque as pombas são simples, mas são humildes. Não são agressivas. Tá certo? Despertam tanta beleza, mas não se julgam superiores a absolutamente ninguém. Então, se você analisar, eu acho muito difícil a gente captar toda a mensagem e toda a verdade que existe no Evangelho. Porque o capítulo, o Evangelho de João, que é o Evangelho mais espiritualizado, é um dos evangelhos assim menos compreendido, eu acho ainda. Ele tem coisas maravilhosas, aquela frase de Jesus: eu estou no caminho, na verdade e nas vidas, que todos coloquem eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim, que aí é outro entendimento que a gente deriva de eu sou o caminho, a verdade e a vida, mas é diferente. O verbo hebraico ser e o verbo estar, não há diferença. Em português tem diferença, mas no hebraico não tem. Então Jesus pode ter dito não que ele era, mas que ele estava no caminho. E o caminho não é o caminho que muita gente pensa, a vereda. A palavra derer, que é que deriva, que é traduzida como caminho, não é simplesmente um local onde você passa, mas é um corpo de aprendizado doutrinário. Como está lá no livro do Êxodo, eu te apresentei os 2 caminhos. O caminho do bem e o caminho do mal. Então, caminho não é simplesmente vereda. É o corpo de conhecimento que você adquire para chegar a Deus. Esse é o seu caminho, que é traduzido no livro de Atos como derer, que deriva do hebraico derer, que simplesmente não é um caminho. É uma série de elementos que faz com que esse corpo, a doutrina espírita, é um corpo doutrinário, não é? Porque não é uma religião, é filosofia, ciência e moral religiosa, não é isso? Então é um derer, é um caminho. Então Jesus disse que ele está nesse caminho, ele está onde existia a verdade e está onde existiam as vidas. Porque João diz que ele veio para que todos tivessem vida. Então João apresenta Jesus como vida, como luz, como verdade, como caminho. Então ele traz muitas opções que ele coloca em Jesus. Então verdade já é outra coisa também, que é o que é verdade? Por que é que Pilatos perguntou a Jesus o que era verdade e Jesus não respondeu para ele?
que é a verdade? Quem é que sabe definir verdade? Verdade é algo que, depois de descoberto, que Jesus nos aconselhou a buscá-la, João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade os libertará, porque a palavra verdade, ela é uma palavra pequenininha no hebraico, ela é um monossílabo, emet. São 3 letrinhas, a primeira letra do alfabeto hebraico, a letra intermediária, que é o mem, é o aleph, o mem e o tav, que é a última letra. Então a verdade é composta de começo, meio e fim. A Guemará diz que a verdade é o selo de Deus. Olha que coisa interessante. O que representa Deus é a verdade. Então Jesus diz que está no caminho, está na verdade, está nas vidas. E que ninguém vai ao Pai, todo mundo diz que a não ser por mim. Não, ninguém vai ao Pai se não tiver a mesma evolução que eu tenho, se não estiver ao meu lado. Ninguém vai ao Pai se não tiver praticado tudo aquilo que eu preguei e que você tem que ouvir, calar, assimilar, praticar e ensinar. Então, os discípulos receberam tanto dos ensinamentos de Jesus, ensinamentos particulares, porque ele os escolheu e não escolheu ninguém com PhD. Todos os escolhidos dele eram pessoas que ainda não tinham, viu, Herculano? Ainda não tinha mestrado, não tinha doutorado, não tinha nada. E outra coisa, a grande parte era analfabeta. Porque no tempo de Jesus só existia 15% dos habitantes da Galileia que eram alfabetizados. 75% eram analfabetos. Por isso que os escribas eram considerados tão ilustres que eles sabiam ler e escrever. Vocês leiam o Apocalipse, que ele diz assim: feliz aquele que ouve o que está neste livro e aqueles que leem. Olha aí. Porque existiam pessoas que iam para as praças públicas ler para os analfabetos ouvirem. Então, felizes os que ouvem, porque tinham interesse de ir buscar, de ouvir, ó. Primeiro verbo que a gente está falando. E aqueles que leem para que eles ouçam. Porque não existia cultos. Jesus pegou 12 homens, cada um com a sua visão, que não é fácil. A gente recebe na nossa casa os nossos filhos, nascidos da mesma mamãe, do mesmo papai, é difícil de educar. Agora pegar 12 pessoas diferentes e transformar, capacitar esses homens para darem a vida por ele, que todos deram a vida por Jesus. Quer dizer, criou-se daí aquele provérbio teológico que Jesus não escolheu os capacitados, mas capacitou os escolhidos através dos seus ensinamentos. Então tem mais o sermão das parábolas, que são riquíssimos, né? Foi um dos maiores. A parábola tem origem judaica, mas Jesus foi o judeu que mais criou parábola, em torno de 60. Diz que só quem se assemelhou a Jesus foi Salomão, porque os provérbios, a palavra parábola, machal, os provérbios são machal. Só que os provérbios são pensamentos curtos, porém profundos. Né? O sermão comunitário, que foi promovido ou pronunciado, o primeiro no monte, que já está dizendo o nome, às margens do mar da Galileia. O segundo também na Galileia. O terceiro na Galileia, às margens do mar. Ele começou às margens do mar da Galileia. O quarto em Cafarnaum, que é onde ele é considerado um sermão que ele falou para as multidões de uma forma geral. O quinto, sermão escatológico, que ele pronunciou, começou em Jerusalém, na porta do templo, e terminou no Monte das Oliveiras.
que é aquele conhecido sermão que as pessoas falam escatológico, o sermão profético, que ele fala do que está acontecendo agora, sinais da transição planetária. E por último, o sermão do cenáculo, que é o capítulo 14, 15 e 16 do Evangelho de João. Então, gente, observe que esses 6 discursos de Jesus a gente conhece muito pouco. Quanto desses ninguém responda? Não vou perguntar para que ninguém responda, para a gente refletir. Quanto desses já ouvimos, já calamos, já assimilamos, já praticamos e já ensinamos? Mas todos nós vamos ouvir, calar, assimilar, praticar e ensinar. Não fiquem tristes, eu só não sei em quantas encarnações. Mas todos nós vamos ter que aprender e praticar. Muitas coisas que eu faço, a leitura que eu faço do Evangelho, sempre do Espiritismo, do Evangelho, eu sinto na leitura e tem tudo isso aí. Tem. Perfeitamente, uma boa observação. 2 livros que a doutrina tem, que em termos de Evangelho, vale a pena você, não é ler, mas é estudar todos os dias, nem que seja uma página. Eu não vou falar em Livro dos Espíritos, que está acima de qualquer colocação, mas em termos de racionalidade e de espiritualidade, você tem o Evangelho segundo o Espiritismo, você devia todo dia ler pelo menos uma linha. E quando eu volto a ler, tem outro sentido, eu descubro outro sentido. E eu vou dizer a você, vá continuando revendo, que vai descobrindo outro sentido, nas próximas e nas próximas e nas próximas e nas próximas. Porque nós não esgotamos o que está no Evangelho. E Kardec teve a felicidade de escolher a coisa que tinha. A gente não tem mania de dizer assim, escolher o filé. Ele escolheu o que tinha de melhor no Evangelho, trouxe para o Evangelho segundo o Espiritismo, ele interpretou, deu a sua interpretação, e depois, foi tudo mastigadinho, e depois ainda trouxe as mensagens dos Espíritos referentes a cada assunto daquele, gente. É uma bênção de Deus. E por último, eu aconselho vocês a lerem, a estudarem e a, como é que eu diria, mastigarem, assimilarem a Gênese de Allan Kardec, que é onde ele realmente se projeta como um dos maiores teólogos, que ele nunca disse que foi, mas um dos maiores intérpretes, tanto da Gênese de Moisés, como do próprio Evangelho. Mas vamos avançar um pouquinho, que a gente tem... Esse é o monte, né, que fica na margem ocidental do Mar da Galileia, ou seja, essa foto é nossa. Foi tirada mais ou menos no sopé do monte, que o monte é esse e esse, são 2 montículos, vamos dizer assim. Mas aqui, nas minhas costas, está o Mar da Galileia. Então nós somos o Mar da Galileia, aqui no meio tem vamos dizer assim, a base, e em cima o monte onde Jesus proclamou o seu maior sermão. Porque lá de cima você pode avistar o Mar da Galileia. Aquela foto foi tirada de baixo e aqui a gente está em cima, onde você vê esse mar que é, eu diria a você, o coração da mensagem de Jesus ou do ministério de Jesus na Galileia, porque 80% do que Jesus realizou do seu ministério na Galileia foi em torno desse mar. Esse mar é tão sagrado, eu diria assim, o mar não é sagrado, mas ele tornou-se sagrado por causa de Jesus. Quando a gente vê o que Jesus realizou, que aqui fica mais ou menos essa manchinha branca, é a cidade de Tiberíades, mas em torno dele aí vem toda aquela área de Magdala, onde ele escolheu os discípulos, está mais ou menos aqui, depois onde ele multiplicou os pães,
Depois, um pouco mais para frente, Cafarnaum, onde ele se instalou, para ficar o tempo que ficou na Galiléia. Subir lá para Cesareia, que ficava em cima. E fora daí só tem Monte Tabor e Nazaré. E Samaria, que já é uma outra região, por onde ele passou. Isso aqui é Cafarnaum, aonde a casa de Pedro fica aqui, ó, mais ou menos aqui. Isso aqui é a entrada. Isso aqui é uma igreja ortodoxa grega, que é o que mais você vê em Israel. Israel tem uma propriedade de respeito à religião dos outros impressionante, porque é um país desse tamanho, é menor do que Sergipe. Todo Israel é menor do que Sergipe. E todas as religiões do planeta estão lá dentro. Para vocês terem uma ideia, isso aqui hoje pertence aos franciscanos, isso aqui pertence aos ortodoxos gregos. Eles mandam aí. Se você vier um pouquinho mais para cá, aqui onde Jesus multiplicou os pães, pertence aos alemães. São verdadeiros países dentro de um país desse tamanho e todos são respeitados. Israel não interfere. Então é como se fosse assim. Aí a gente diz assim, como é que esse povo briga tanto? Olha, gente, os árabes estão bem longe daí. Os árabes estão lá na faixa de Gaza ou na Cisjordânia. Aonde tem Jerusalém, onde tem Israel hoje, é uma harmonia indescritível. As pessoas às vezes assim, eu não sei como é que o senhor tem coragem de todo ano ir a Israel. Eu digo, eu tenho coragem mais de ir a Israel do que eu ponto 100 réis hoje. É mais seguro. Exatamente. É mais seguro caminhar em Israel do que no ponto 100 réis, gente. Você hoje desce do carro assustado. Em Israel você vai para todo canto, ninguém lhe molesta. Ninguém nem toca em você. Você não vê. Segura aí, carregou minha carteira. Não, nada. Segurança absoluta. Não tem, graças a Deus. Então, é um lugar abençoado. Está aqui Barbosa, que é o nosso médio de transporte aqui, que está encaminhando a nossa mensagem, né? Que já esteve lá conosco. E o que eu estou falando aqui, ele é testemunha disso. Nós fomos de Eilat à Alta Galiléia. O que foi que você viu A gente não viu ninguém nem trocando tapa. Nada, gente. Muito mais seguro. E eu tenho uns colegas lá da clínica, você é louco. Você vai para casa agora, eu brincando com ele, que ele mora ali no Intermare, eu digo, você é louco, você vai passar ali naquela área entre o Shopping da Manaíra e aquela outra parte de lá. Quer dizer, nós temos mais perigo aqui do que lá. Então são coisas que a gente vai descobrindo, né, com o tempo. Aqui é a igreja onde fala-se que Jesus... Salvino está ali também, que esteve conosco lá, é outro que também, com a sua experiência, com a sua idade, com tudo, ele é capaz de mostrar para vocês, né? Tudo isso que nós estamos falando aqui. E aqui é onde essa igreja ela tem 9 colunas, que representam as 9 bem-aventuranças de Jesus. Ouvir e calar. Olha que coisa interessante. Vocês já leram o que Jesus fala no sermão? Porque o Sermão do Monte é assim. Jesus fala exatamente em ouvir. Ouvir e calar. Observem que tem essa ótica. Ouvistes o que foi dito para os antigos. Quem são os antigos? Aqueles que vieram desde o tempo de Moisés. O que é que está dito? Não assassinarás. Ou vocês leram o que estava escrito na Torá, não é isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo, ouvistes o que foi dito. Por quê? Havia uma interpretação oral daquilo que está escrito lá em Moisés. No Êxodo 20. Só que no Êxodo 20 está escrito não matarás. Mas não é isso que está lá. No original é não assassinarás.
Qual é a diferença de matar e assassinar? Hein? Para o judaísmo, para o hebraico, tem. Porque no assassinato existe a intenção. Não. Matarás. Não, é o seguinte. Pode ser acidente. Não assassinarás. Para o termo hebraico, assassinar é tirar a vida de um ser vivo, sem qualificação nem classificação. Qualquer ser vivo que não tenha condições de defesa. Isso é assassinato. Agora, matar é matar aquele que errou, passou por um julgamento e foi condenado, depois do julgamento, a ser morto. Que tinha condições de apresentar defesa, tinha condições de fugir. Mas, por exemplo, se a gente trouxer isso para o nosso vocabulário, o aborto é um assassinato. Porque você está tirando a vida de alguém que não pode se defender. Então você vê muito bem o que é matar e o que é assassinar. Então Jesus está se referindo, ouvisto o que foi dito, não assassinarás. O homem que vier assassinar será levado para o castigo do julgamento. Em outras palavras, você é forte. É forte. Porque não matar é também um mandamento. Porque a vida é sempre preservada, segundo a ótica de Jesus. Agora, o que você não pode é amarrar alguém, deixar a pessoa imóvel e depois tirar-lhe a vida. Aí não é. Os soldados, numa guerra, eles não estão assassinando. Pelo menos em tese, o combate tem que estar matando, porque é alguém que, se ele não fizer, ele vai fazer com ele. Alguém que pode correr, alguém que pode fugir, alguém que pode se socar debaixo da trincheira, alguém que tem condições de defesa. Outra coisa, não assassinarás inclui não assassinar qualquer ser vivo. Aí não é só o ser humano. Aí são os animais, são as plantas, a pureza das águas. É uma frase que termina também na defesa ecológica. Os alimentos, onde se ficaria nesse? Quem? Os alimentos. Por exemplo, quem mata carneiro, bode e come. A alimentação, como é que ficaria nesse? Aí é a questão da sobrevivência. Aí o livro dos Espíritos fala sobre isso. Que você não pode, por uma questão, vamos dizer assim, não tem muita gente que acha que é vegetariano porque não quer que os animais, não é? Deem a vida por você, mas isso aí é uma questão de opção pessoal. A lei ainda permite que a gente dependa da proteína animal para sobreviver. Agora, se você não quer comer, tudo bem. Agora você não pode dizer que porque sua religião não permite. O Espiritismo não responde com relação a isso. Se aquilo que lhe faz bem como alimento, você deve se alimentar. Por exemplo, não existe ninguém condenado porque comeu coco. Já ouviram falar? O cara come coco na sua alimentação, come jaca, é proibido comer jaca, é um alimento. Mas eu não posso comer jaca. Porque jaca me faz... É ótimo para a minha memória. Porque se eu comer um bagre hoje, amanhã ainda estou lembrado que comi. Quer dizer, a bicha não digere no meu intestino, no meu estômago. Então eu vou comer jaca? Não vou. Mas tem gente que come uma jaca inteira e depois toma água e ainda vai dormir. Então é a opção da questão do teu alimento de acordo com a tua. Não é? Então o livro dos Espíritos diz assim: se não lhe faz mal, se alimente. Tá certo? Agora tem muita gente. Eu vi essa semana, inclusive, uma pesquisa médica dizendo que a retirada dos carboidratos está fazendo muita falta ao organismo humano. Tá certo? Porque criou-se na nossa sociedade que o cabo só é sadio se for tão magro que não faça sombra diante do sol. Eu digo que é um modelo
Então, é uma coisa impressionante. Isso não tem nada a ver, gente. Tem que ser magro mesmo. Tem que ser magro. Tu está engordando, foi que hoje. Aí a mulher fica com raiva, porque a mulher vai idoso, né? Se a colega disser que ela está engordando, já puxou briga. Né? Mas não tem absolutamente nada a ver. Você está bem, seu corpo está sadio, você está se sentindo bem, seu colesterol está bem, seus exames estão bem. Gente, vão em frente. Eu às vezes até brinco, quando eu era menina eu não podia comer, porque não tinha o quê? Depois chegou uma época que eu podia, mas não podia comer, porque a obsessão era tão grande que o alimento não descia. De tão obsediado que eu estava. Rivaldo disse uma vez que uma pessoa se admirou porque estava tomando leite do Nescau. Aí disse, mas espírita pode tomar leite do Nescau? Por que não? Eu pensava que era para ver só de água. Tudo, mas tudo é uma questão de racionalidade, gente. Hoje, graças a Deus, eu não tenho tanta obsessão, já posso comer o que eu quiser, mas o médico disse que eu não posso. Quer dizer, eu vou morrer sem comer? Eu como o que eu quero, nem que seja uma colher, de vontade de comer, eu como, acabou. Evito gordura, porque realmente é uma coisa que não é, mas o resto, eu só não como cuscuz de fumo, já tentei, mas não funciona. Então, na verdade, cuscuz de fumo, já tentou comer? Eu nem fumo, nem como cuscuz de fumo. Eu acho que é o pior alimento do planeta. Então, gente, aquilo que lhe faz bem, coma. Não vá atrás dessas questões que não tem absolutamente nada a ver. Cada organismo é um organismo. Agora, se você mata para se alimentar, aí não é assassinato. É uma necessidade de sobrevivência. Ok, Júlio? Olha o que Jesus diz. Quem assassinar ser levado ao castigo. Agora, ele tem a opinião dele. Ele fala, é como se fosse um discurso, um debate entre os antigos rabinos e ele. O que é que eu digo para vocês? Quem abomina sem razão o seu irmão será dado em julgamento. E o que chama seu irmão de reica, fútil ou leviano, será levado ao Sanedrim. O que é Sanedrim? Tribunal. E quem o chama de infame, vil, canalha ou louco, cairá no fogo da Geena. Que fogo de Geena é esse? Será que é o inferno? Tu acha que é? Tá ali, sei lá. Olha, você respondeu muito rápido. Ouvir, calar. Você você já passou direto pelo WhatsApp. Não, você não deixou nem. Você não deixou nem assimilar um pouquinho, nem digeriu. Gente, esse fogo aqui é o fogo da consciência. É aquilo que você vai ser julgado pela a resposta que você vai ter que dar, ou a colheita que você vai ter por aquilo que você praticou, gente. Esse inferno é uma condição espiritual. Não é um lugar físico e todo mundo vai arder lá eternamente. Se você faz o bem, você vive bem. Se você pratica o mal, você vai colher o mal. E é isso que Jesus está falando. Você vai cair no fogo da Geena, na tua dor de consciência, no teu sofrimento espiritual. Se você ler a questão, eu acho que é 222, me ajudem aí os espíritas mais ortodoxos, que fala do perispírito, acho que é a 222, que é uma das mais longas do livro dos Espíritos, que ela fala que o perispírito não sofre influência nenhuma de temperatura. Eu adorei quando eu li isso, porque eu tinha medo do fogo do inferno. Eu tinha, gente. Quem gosta disso vai gostar disso. Não tem absolutamente nada a ver. Tudo foi uma criação lá da parte oriental que a gente passou lá, lembra, Barbosa? Lá do Vale do Guerrinon, que tem lá em Jerusalém, que Guerrinon é uma palavra que passou para o português como Geena, que é inferno, como aquele vale. Fica a oriental, parte oriental de Jerusalém, aonde se queimava o lixo na cidade, e o lixo queimava 24 horas, o fogo passou a ser eterno. E ali se sacrificava ao deus Moloque as crianças no fogo. Então isso foi transferido como se fosse um inferno, e aí entrou Dante na história e tudo mais, mas cada um nós já temos tanto problema pessoal, não vamos preocupar com o inferno dos outros não, cuide do seu, né? Vá fazer a sua parte, vá, como diz Jesus, vá respeitar, vá amar,
para praticar o bem. É isso que quer dizer. Por isso, isso aqui é que é bom. Quando for levar a tua oferta ao altar, e no teu coração você se lembrar ou sentir que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta diante do altar e vai primeiro reconciliado com teu irmão. Depois disso, vem e oferece a tua oferta. Você não pode oferecer nada a Deus antes de ter oferecido ao seu irmão. Isso é muito forte, gente. Isso é muito forte. Tem muita gente que diz assim, eu nunca fiz bem, também nunca fiz mal. Tem alguém que age assim, né? O livro dos Espíritos diz que não fazer o bem já é um mal. Você não pode ser neutro, Jesus diz, nem quente ou frio, morno, jamais. E a nossa questão de reconciliar com os nossos irmãos é muito forte. Quando eu falo em irmão aí, vamos começar por casa. Cunhado, sobrinho. Ouvir e calar. Então, é preciso que nós tenhamos sintonia de harmonia com a família, gente. Enquanto é tempo. Porque aqui Jesus diz assim, ó. Ouvir e calar. Apressa-te no pagamento. Isso aqui é o texto original, gente. Apressa-te no pagamento com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que ele não te entregue ao juiz e o juiz te enviará para a prisão ou cárcere. Apressa-te no pagamento. Jesus está usando a palavra, o verbo aí é pagar. Monetário. Por isso que o Pai Nosso tem escrito, perdoai as nossas dívidas. O que tem lá no original é dívida. O que significa? A doutrina espírita transformou racionamento em débito. O que é débito? Hein, Wesley? Você que trabalha nessa área, né? Tem o cartão de crédito e o cartão de débito. É o que você deve, meu filho. Agora, o que você deve ao seu irmão em perdão, em compreensão, em fraternidade e em entendimento, é computado como dívida. Jesus chama isso de débito. É tanto que lá no final ele diz assim, vamos apressar só um pouquinho. Eu digo verdadeiramente, não subirás dali da prisão enquanto não tenha pago o último prutar, que era o centavo da moeda daquela época. Jesus está falando de dinheiro, de dívida mesmo. Dali você não subirá. Por que ele diz subirá? Porque todo mundo, dali não sairás. Mas o termo original diz não subirás. Porque quem deve alguma coisa ao seu irmão está em nível inferior, gente. Pagou, aí você sobe. Enquanto você deve, você está no patamar inferior, no subsolo, no porão. Agora isso, vamos pensar, porque enquanto você não saldar esse débito, você não vai a Deus. Aí esse versículo 25 de Mateus é pura reencarnação. Porque se você não terminar de pagar, você volta. E André Luiz, complementando Kardec, diz assim, você volta para o mesmo lugar onde você adquiriu o débito. Não adianta se esconder. E se você for muito orgulhoso com aquele ali, não quero nem conversa. Aí vem siameses colado. Agora tu vai ver o que é bom para tosse. Está colado, meu filho. Eu me lembrei disso com o caso de duas irmãs que tem nos Estados Unidos. Elas só tem um tronco, gente. E tem dois, aliás, só tem duas pernas com dois troncos, duas cabeças e dois cérebros. Elas dirigem juntas, vão para a faculdade juntas. E o professor dela diz assim,
Aqui o problema é que uma gosta de sentar na frente e outra atrás. Como é que faz? Você fica... Olhe, leia aqui, Júlio. Júlio, leia aqui. De repente tu volta e depois não vai reclamar. Então, elas dizem assim, só tem 10 coisas que a gente concorda em fazer junto. Telefonar. Aí elas dizem, dirigir, tem outras que elas não concordam. Imagina, uma quer dormir, mas a outra não quer. Já pensaram nisso, gente? Se não se reconciliar, olhe, procure aquele desafeto. Comece de casa, com a família, e faça logo as partes, pelo amor de Deus. Não deixe para depois não, que vem pior. Não é? Deus junta da forma que você nem imagina. Ele toma as providências que você vem e a mãe, o inimigo que agora é mãe, enfeita o quarto, faz um enxoval lindo. Ainda quando nasce, eu acho que meu filho é um apóstolo, porque só quer vultos importantes na família. Pode ser um desafeto desse, que você tem dívida e você voltou. Ouviste o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Isso é forte, eu tenho até medo, mas já vou terminando. Tem medo de colocar isso, do jeito que está hoje a situação, até medo de colocar aqui. Eu não sei que daqui a pouco sou contra até determinada coisa que eu nem disse, né? Aí Jesus diz assim, eu digo para vocês, todo aquele que olha uma mulher desejando com espírito de libertinagem, adultera em seu coração. Isso para dizer em 2018 é forte, é ou não é? Eu nunca tinha ouvido essa frase não, Júlio. Tu tá sempre com uma coisa nova para quebrar. Vocês pediram em Campinas o casamento, que a justiça aceitasse o casamento de homem com duas mulheres, mas o juiz se recusou. Eles iam apelar em nome dos direitos humanos para ter o suplemento. Gente, eu acho que Júlio, a gente tem alguma coisa também lá de trás. Mas ele disse que né? Olha, gente, nós estamos no nosso tempo, esse assunto não tem fim, né? Vocês sabem que não tem fim. Eu só comecei com algumas frases, eu queria só dizer a vocês que quando vocês lerem o Sermão do Monte, leiam com essa visão de que Jesus está fazendo um discurso oral, ou um debate oral com os costumes rabínicos do passado, transformando o olho por olho e dente por dente em perdão, amor, fraternidade. Essa é a diferença, porque o discurso dos antigos era todo olho por olho, dente por dente, lei de talião. E Jesus vem mostrar que o amor está acima de qualquer coisa, a evolução moral está acima de qualquer coisa. Ok? Eu queria agradecer a presença de vocês. O Júnior ainda vai cantar para a gente alguma coisa? Mas primeiro eu não lhe ouvi, eu estava lá embaixo, aí você vai nos proporcionar essa alegria. Agradecer ao nosso companheiro Barbosa, a Márcia, né, que foi Márcia e Wanda, que mandaram o microfone que está aqui. É um agradecimento especial aí do Barbosa, que recebeu, estava me contando aqui que recebeu esse presente do microfone para poder a gente estar transmitindo aí para as pessoas a nossa introdução às verdades do Evangelho, que a gente pode chamar a nossa pequena palestra ou pequena reflexão da noite de hoje. Pensemos sobre isso e cuidado, gente. Perdão sempre é uma grande saída e uma grande inteligente atitude que a gente pode tomar em favor de nós mesmos. Porque como dizia um amigo judeu, ele dizia assim, quem perdoa alguém não está fazendo nenhum benefício ao outro, está tirando um problema da sua própria vida. Ok? Obrigado, que Jesus esteja com vocês. Uma boa noite.
professor, pela